Olá, bom dia! Muito obrigado por estar conosco aqui em mais um vídeo aquecendo o coração. Muito prazer ter a sua companhia. Creio que tem te feito um bem muito grande. Falo para você que para mim tem feito bem, sim, com certeza. Porque a gente lê a palavra, a gente fortalece a nossa fé e também entrega. E a gente sabe que quanto mais a gente divide, mais a gente recebe, né? Então você também deve fazer o mesmo. Jesus, quando abençoou os pães, ele entregou os discípulos e os discípulos para a multidão. Nós somos os discípulos. Você tem que entregar os pães para a multidão, compartilhar. Então faça isso, não esqueça, viu? Olha, eu tenho uma palavra de Deus maravilhosa para você hoje. Toda ela é sempre maravilhosa, né? E o que eu quero ler com você hoje está lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 5, se você pode acompanhar comigo. O versículo é o de número 9, que diz assim, ó: agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. O que estava acontecendo aqui? Preste atenção, veja só. Moisés e Arão, eles estavam obedecendo a Deus. E eles foram até o Egito comunicar a Faraó que o Senhor dos Hebreus, o Criador dos céus e da terra, estava exigindo que Faraó libertasse o seu povo. Naturalmente, Faraó não iria fazer isso, nem queria, porque para ele era ótimo ter toda aquela multidão de pessoas como seus escravos, servindo ao Egito plenamente. Moisés e Arão, eles estavam espalhando essas boas novas entre os hebreus, que há mais de 400 anos estavam como escravos naquele país. E naturalmente aquilo trazia alegria para o coração deles, né? Imagina pais, mães comunicando os seus filhos, famílias entre si, compartilhando que agora eles seriam libertos, iriam sair daquela escravidão, iriam ter sua liberdade, viver uma nova vida, uma nova história. Nossa, era algo maravilhoso. Só que isso incomodava Faraó. Essas boas novas, essas mensagens de libertação, de liberdade, incomodavam Faraó. E qual foi a estratégia que Faraó usou? Ele disse assim, ó: nós vamos agravar estes homens com mais trabalhos, para que eles se ocupem nas suas cargas e eles não têm tempo para dar ouvidos a palavras mentirosas. Bom, na cabeça dele, as palavras de Moisés eram mentirosas. Bom, a verdade é que aquelas palavras de Moisés vinham de Deus e iriam se cumprir. Eram palavras verdadeiras, promessas reais. Mas Faraó não queria que aquele povo tivesse tempo para ouvir aquelas boas novas. Por quê? Viria fé, viria alegria. Quem que não quer a sua liberdade? De repente aquele povo iria se revoltar contra o Egito, dar as costas e rumar para uma nova vida, para uma nova história. Tudo o que aquele líder maligno não queria. O que eu quero dizer para você a respeito disso? É o seguinte: a mesma coisa acontece conosco hoje. Olha só, para que o povo não tivesse tempo para ouvir Deus através da vida de Moisés, era necessário colocar cargas e mais cargas, serviços e mais serviços, ocupações e mais ocupações sobre eles. E sabe que a gente, para ouvir a Deus, nós precisamos também nos aliviar de muitas cargas. Só que o inimigo, a rotina, as coisas que acontecem, muitas vezes nos ocupam tanto que nós não temos tempo para parar, para ouvir a Deus e as suas palavras. Às vezes nós estamos acometidos de tanto trabalho, de tanta rotina, de tantos vícios sociais e tantas outras coisas. Nós poderíamos sim, se você parar para analisar com mais cuidado, desapegar de algumas coisas para ter um tempo para ouvir a Deus, para ter um tempo para falar com Ele, para receber instruções do Senhor, para orar, para ouvir aquela voz interior falando contigo, para ter experiências com Ele. Mas cargas e mais cargas, ocupações e mais ocupações, e você muitas vezes não tem tempo para ouvir as palavras que são necessárias para revitalizar o teu espírito,
para revitalizar, revigorar a tua alma, o teu ânimo e a tua fé. Bom, quanto mais trabalho aquele povo tivesse, menos tempo eles teriam para ouvir Moisés, para ouvir as palavras de Deus na boca daquele enviado de Deus, para se fortalecerem na fé, redobrarem, recobrarem o ânimo para poder viver a nova história que Deus estava providenciando para eles. Você imagina que uma rotina exaustiva de muitas cargas, o tempo que sobraria seria para eles descansarem e nada mais. Tempo para Deus? Zero. Era essa a ideia de Faraó. É essa a ideia do diabo também. Colocar pesadas cargas sobre a nossa vida para que nós não tenhamos tempo de buscar o Senhor. Mas não é só o diabo não, nós também, muitas vezes, tomamos cargas que não deveríamos. Não administramos bem o nosso tempo, a nossa rotina e não temos tempo para ouvir as palavras de Deus. Faraó estava incomodado com as palavras de Deus na boca de Moisés. Então ele não queria que o povo tivesse tempo para ouvir aquelas palavras. Meu irmão, minha irmã, você que está me acompanhando. A palavra de Deus é o nosso pão de cada dia. Nem só de pão viverá o homem, disse Jesus, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quantas coisas pontuais, poderosas, definitivas você vai ouvir, até mesmo a respeito da sua vida, quando você parar para ouvir as palavras de Deus. Isso mesmo. Como é que está a sua rotina? Como é que estão as suas cargas? Você tem tempo para aquele que está lá em cima e que olha para cada um de nós aqui na terra? Bom, eu estou te convidando hoje, te recomendando hoje, a se desapegar um pouco, a se desocupar um pouco de algumas cargas que estão tomando o tempo do Senhor na sua vida. Você precisa de alguma forma se voltar para Ele, dar atenção para Ele, para que Ele possa mansamente falar contigo. Você quer que muitas vezes Deus fale com você na agitação do dia, na agitação, na correria, e muitas vezes não é bem por aí. Se você parar para analisar na Bíblia Sagrada, sempre que Deus foi dirigir a palavra dele para homens e mulheres individualmente, pontualmente, Deus ele colhia essas pessoas em um momento que elas estavam mais separadas, mais reservadas. Foi assim com Jesus no deserto, foi assim com Moisés lá no monte, foi assim com Paulo, infelizmente, nas prisões, foi assim com tantos homens e mulheres de Deus nas suas madrugadas de oração, em momentos em que aquela pessoa não estava distraída, ocupada, cheia de cargas, mas que ela tinha tranquilidade, calma, serenidade para ouvir a voz do Senhor. Então essa foi a estratégia de Faraó e nós temos que estar muito atentos a isso para que nós não percamos as verdades que Deus está espalhando para nós nesse tempo. Fique atento, atenta. Existem muitas cargas que você precisa se desocupar delas, para você se ocupar com Deus também. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai Santo, Deus maravilhoso, justo e fiel, eu te glorifico porque as tuas palavras são reais e verdadeiras e nós precisamos, Senhor, verdadeiramente nos aliviar de muitas cargas para que não percamos a sua passagem em nossas vidas. Porque o Senhor está sinalizando para muitas pessoas, desejando falar com elas, mas muitas estão agitadas, inquietas, cheias de cargas, de trabalhos, de pessoas em volta, de distrações, e isso tem impedido muitas vezes a voz do Senhor alcançando o coração desta pessoa. Mas, Senhor, elas ouviram a tua recomendação e nós precisamos te buscar enquanto nós podemos te achar. E que essa pessoa, meu Deus, ela possa te encontrar
Há pessoas que estão orando comigo agora com sinceridade, reconhecendo, eu preciso parar para ouvir o Senhor. Deus, e nós estamos aqui para receber essa instrução e não apenas receber, mas nos render a Ti com todo o nosso coração. Fala, Senhor, fala conosco, porque os Teus servos ouvem, e que o Teu Espírito Santo aqueça o coração destas pessoas, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém? Eu quero agradecer pela sua atenção, lembrando que todos os dias 5h30 da manhã nós estamos aqui. Vamos dividir o pão, deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito e Deus continue te abençoando.